Olá, alunos. Espero que estejam bem. Vamos para a nossa aula 23. Vamos falar agora de máquinas térmicas, né? Justamente para concluir esse tema bem interessante de termodinâmica. Bom, para falar de máquinas térmicas, isso não é uma coisa tão fora da nossa realidade, porque basicamente a gente usa aí as máquinas térmicas, né, nos motores de automóveis, né? Não sei se vocês já chegaram a ver com mais cautela, com mais cuidado. Você tem o pistão, você tem a bobina de ignição, a vela, todos esses componentes formam um sistema êmbolo-recipiente de um gás, tá? Só que agora envolve combustão de a combustão de uma substância, né, que é o combustível do carro, e vai transformar isso em calor. Ou seja, você vai estar transformando uma reação química em trabalho, tá? E isso vai mover o automóvel. Então, na aula de hoje, a gente vai então estudar um pouquinho como que nós estudamos as máquinas térmicas, tá? Bom, o primeiro tipo, ele é o motor térmico, né? Ele basicamente vai transformar calor em trabalho. E como é que ele funciona, tá? Então imagine nesse diagrama aqui, eu tenho uma fonte quente que está numa alta temperatura, né? E aí eu vou retirar ele está numa temperatura T1, que é uma temperatura alta. Eu vou retirar uma quantidade de calor Q1 dele, tá? E vou realizar trabalho. Só que eu não uso tudo isso aqui, né? Uma parte eu sempre vou rejeitar, e aí o rejeitado vai ser, eu vou jogar numa fonte fria, pode ser atmosfera ou um outro tipo de contato, mas eu vou jogar numa fonte fria, que está numa temperatura T2, e eu vou jogar então, vou rejeitar a parte que eu não usei em Q2. Mas você vê que então o Q1, parte vai virar trabalho, né? Tudo isso é energia, parte vai virar trabalho, e o que não usar vai ser jogada na fonte fria, tá? E veja que da nossa última aula a gente viu que então o postulado da segunda lei ela fala que é impossível você construir uma máquina térmica que você tira Q1 e transforma trabalho sem rejeitar Q2, tá? Ou seja, é impossível você fazer uma máquina que só tire calor de uma fonte quente e realize trabalho. Você sempre vai ter alguma perda, tá bom? Então, essa parte aqui da fonte fria sempre vai existir. Bom, aqui a gente já vê, né, que o trabalho realizado, ele vai ser a diferença dessas trocas de calor, né? O trabalho, então, vai ser esse calor menos o calor que você rejeitar. Eu vou colocar módulo aqui, justamente porque, geralmente, em máquinas térmicas, né, aquela regrinha de sinais que a gente fez de positivo para negativo, ela muda. É uma questão histórica, tá? Mas para não ter erro, então, eu sempre vou usar módulo, mas entendam que é sempre a diferença, tá? Então, esse trabalho aqui sempre vai ser positivo, porque a máquina térmica, ela realiza trabalho, tá? E aí você vê que uma forma de nós medirmos a performance dessa máquina é pelo rendimento. Então, ela vai ser a razão entre a energia útil que você retirou, né? Na verdade, assim, o trabalho que ela realiza pela energia que você retirou. Então, vai ser o rendimento N, vai ser o trabalho dividido pelo calor retirado da fonte quente. Tá? Novamente, aí estou usando módulo só para não ter confusão de sinais. Esse número de rendimento vai ser um número adimensional, ele não vai ter unidade de medida, né? A gente já viu ele um pouquinho quando estudou energia no primeiro ano. E ele vai ser geralmente dado em porcentagem. Então, vira e mexe, você vai ter que multiplicar esse número por 100. Bom, se eu usar essa definição de trabalho, então eu também posso calcular o rendimento somente pelas trocas de calor. Então, vai ser 1 menos a razão, né, entre o calor rejeitado da fonte quente dividido pelo calor retirado da fonte. Desculpa, o calor rejeitado para a fonte fria dividido pelo Q1, que é o calor retirado da fonte quente, tá bom? Bom, e aí você vê que temos vários exemplos, né? As máquinas a vapor de locomotiva, é, de navios, é um exemplo clássico aí de máquina térmica, tá? Então, sempre quando você vê máquina térmica, lembre que ele realiza trabalho calor em trabalho. Você retira um calor de uma fonte quente, realiza trabalho e rejeita um calor numa fonte fria. Agora veja a diferença quando nós falamos, né, de uma máquina frigorífica ou um refrigerador. Você vai notar que é como se fosse uma máquina térmica funcionando ao contrário, e a definição é exatamente essa. Então, o que vai funcionar? Você vai tirar um calor de uma fonte fria. Você não tira de uma fonte quente, você tira calor de uma fonte fria, tá?
E aí, só que aí você vai ter que colocar trabalho no sistema, né? Então veja que o trabalho está feito sobre o sistema. E para esse trabalho é importante porque ele vai jogar, auxiliar para jogar o calor na fonte quente. Ou seja, veja que é ao contrário mesmo. Tira calor de uma fonte fria, recebe trabalho do sistema e toda essa energia você joga numa fonte quente, tá? E se você pensar, é assim que a geladeira funciona mesmo. Você quer deixar o interior dela cada vez mais frio, né? Então ela vai tirar calor daquela região interna da geladeira, né? E ela realiza trabalho através da energia elétrica, né? Que você precisa ligar a geladeira é, na instalação elétrica, mas com o trabalho que ela recebe, então, ela vai jogar todo esse calor para o ambiente para fora. Então, geralmente fica nesses condensadores aqui de fora, tá bom? E aqui novamente, o trabalho ele vai ser dado, né, pela diferença entre esses calores, né? Veja, é, só que aqui você vai ver que o trabalho é negativo, né, justamente porque ele é feito sobre o sistema, tá certo? Mas lembre-se então que um refrigerador ou máquina frigorífica, ele funciona ao contrário, né? Você tira calor de uma fonte fria, recebe trabalho e joga numa fonte quente. E aí você vê que a segunda lei que a gente viu na aula passada, ela fala que é impossível você construir um refrigerador que tira calor de uma fonte fria e joga na fonte quente sem precisar de trabalho externo, né? Então você sempre vai ter que precisar desse trabalho para fazer. É a mesma coisa do outro caso do motor térmico. Você sempre vai ter que rejeitar uma parte de calor na fonte fria, ok? Bom, isso daqui também é usado em ar-condicionados, não somente em geladeira, mas tem vários exemplos. Bom, aqui a gente não fala de rendimento, falamos de eficiência do refrigerador. Isso daqui, inclusive, você pode é, verificar nas normas técnicas da sua geladeira. Deve ter ali algum parâmetro indicando essa eficiência, tá? A eficiência, então, ela é dada pela quantidade de calor rejeitada aqui, né? Na verdade, tirada da fonte fria, dividido pelo trabalho necessário para retirar essa quantidade de calor. Tá? Então, é o Q2 dividido por W. Cuidado aqui, então, que é a razão entre o calor retirado dividido pelo trabalho necessário, tá bom? E, novamente, se eu usar essa definição de trabalho, eu posso expressar, então, a eficiência em termos somente dos calores, tá certo? Detalhe, esse número também vai ser adimensional, ao contrário do rendimento, geralmente ele não vai ser expresso em porcentagem. Esse número, ele sempre vai ser maior que 1, ao contrário do rendimento, que sempre vai ser menor que 1, né, porque ele sempre vai ser abaixo de 100%, mas essa eficiência, ela sempre vai ser maior que 1, justamente porque essa razão aqui é um número pequeno, né, vai ser um número menor que Q2, então quando você fizer Q2 dividido por um número menor que ele, vai ser um número acima de 1, tá certo? Mas aqui a gente não representa em porcentagem, é um número puro, tá bom? Então, nesse momento, veja se você ficou bem claro aqui a diferença entre um motor térmico, uma máquina térmica e um refrigerador, tá certo? Porque agora a gente vai partir para outras coisas. Ciclo de Carnot. Esse francês, o Sadi Carnot, né? Ele foi um dos responsáveis por estabelecer o conceito de entropia e a segunda lei da termodinâmica. E aí ele postulou um ciclo térmico, ele é famoso esse ciclo térmico aqui, porque ele é o que vai dar o maior rendimento. Então, assim, qualquer tipo de máquina térmica ou refrigerador, ele sempre vai ter um rendimento, né, menor do que o ciclo de Carnot, tá? Isso aqui é importante. Então, o ciclo de Carnot, ele sempre vai dar o máximo rendimento. Nenhum tipo de máquina no mundo pode ter um rendimento ou uma eficiência maior do que o ciclo de Carnot. Sempre vai ser menor, tá certo? Bom, por que ele é tão especial? Porque ele não vai depender da substância de trabalho. Você vê que o que a gente viu aqui de motor térmico e refrigerador, a eficiência e o rendimento dependia do calor, né? Só que o calor, ele vai depender da substância, porque depende do calor específico e tudo mais. Então, o ciclo de Carnot, ele não vai depender da substância, ele vai depender somente da temperatura, tá? E o que ele é feito, então? É, ele vai ser composto por duas isotermas e duas adiabáticas. Isso daqui a gente já viu na aula passada, né? Então, você já sabe muito bem do que eu estou falando. Então, no diagrama PV, ó, o caminho de A para B, ele é uma isoterma, então a temperatura é constante.
O caminho de BC, né, a gente já discutiu por que ele é mais inclinado, né, para baixo. Ele é uma diabática, depois segue uma outra nova isoterma e uma nova diabática para fechar o ciclo, tá? E aí é o seguinte, veja que nas duas adiabáticas, né, não recebe calor, mas nas duas isotérmicas aqui há a troca de calor. Então é possível você mostrar que a razão entre é, a troca de calor, né, durante as isotérmicas dividido pela temperatura da fonte, né, nessa, né, porque cada uma dessas isotermas vai estar numa temperatura. Então essa razão aqui, ela se conserva no sentido que você pode então comparar essa razão de calor e temperatura nesse processo AB vai ser igual exatamente à razão do calor de CD dividido pela temperatura T2, tá? Isso daqui a gente vai ver que, de certa forma, ele está mostrando aqui que alguma coisa está se conservando nesse ciclo, que é justamente a entropia, tá? Mas a entropia vamos falar na próxima aula. Lembre-se que a temperatura, tudo que a gente está falando aqui é temperatura absoluta, né? Temperatura em Kelvin. E, na verdade, isso daqui é um dos métodos usados para você estabelecer a graduação de temperatura de um termômetro, né? Porque envolve justamente trocas de calor e temperatura. Se você tem uma temperatura de referência, você vai saber graduar, então, um termômetro, tá bom? Bom, mas vamos voltar aqui, então, para a nossa máquina de Carnot, né? Então, ela é definida por esse ciclo, duas isotermas e duas adiabáticas, tá? E aí, se nós formos aplicar, então, os princípios, né, de motor térmico e refrigerador, nós vamos ter isso daqui. Lembra lá, então, que durante esses processos isotérmicos, né, a capacidade térmica vai ser igual, então a gente cancela o termo dependendo da substância. Então você vê que, por exemplo, o rendimento da máquina de Carnot, tá? Lembra-se que agora eu só estou falando de uma máquina térmica usando o ciclo de Carnot, tá? Essa palavrinha é importante, Carnot. Então ela só vai depender, ó, da temperatura. Aquele termo de calor some, tá? Então não depende da substância. Se eu tiver operando o ciclo de Carnot, tanto faz usar qualquer tipo de gás, líquido, enfim, tá? E aí você mostra aqui que aí você já começa a perceber que é impossível de você violar a segunda lei, ou seja, de você tirar calor de uma fonte quente e realizar trabalho sem jogar numa fonte fria, porque se você imagina, aqui tem uma determinação, né? Se você tiver um número muito pequeno, enfim, tá? Bom, então esse daqui é o rendimento do ciclo de Carnot. Notem que então vai depender somente da temperatura das fontes, não depende das trocas de calor. E aí, se você fizer a mesma ideia, né, para um refrigerador, você vai ter eficiência também dependendo das temperaturas, né, seguindo o que a gente viu. Então, veja, se em um exercício você tiver, né, uma máquina térmica com as trocas de calores, você vai calcular o rendimento usando os valores lá de trocas de calor, de trabalho. Mas, se você quiser calcular o rendimento do ciclo de Carnot, se a máquina estiver operando o ciclo de Carnot, você vai usar somente as temperaturas da fonte, tá? Isso daqui geralmente você tem que tomar cuidado porque geralmente os vestibulares pegam isso daí. Então, falou de ciclo de Carnot, ou máquina de Carnot, alguma coisa assim, você sempre relaciona com a temperatura e não com as trocas de calor. Bom, aí aqui, gente, eu separei alguns exemplos de máquinas térmicas, tá? Só para exemplificar, pode parecer isso aqui muito abstrato, mas a gente usa bastante no nosso dia a dia. Por exemplo, o ciclo de Otto, eu não vou entrar em muitos detalhes, é só para dar exemplos, né? Esse ciclo de Otto é o famoso motor a quatro tempos, ele foi feito aqui em 1876 por esse alemão, e basicamente, ó, você vê aqui no diagrama PV, ele é composto por um ciclo de admissão, né, do combustível, é um pistão. Isso aqui é usado nos automóveis, né? Você admite no pistão o combustível, né, etanol, gasolina, e aí você faz a compressão daquele líquido, tá? Então é uma compressão adiabática, e aí você tem a vela que ela dá a ignição, a explosão, então você vai ter uma combustão isocórica e uma expansão adiabática. A expansão do pistão que vai dar energia para o carro se mover. E depois você rejeita todo aquele resto dos reagentes, né, que sobrou no pistão, que é a abertura da válvula exaustão isobárica, tá? E aí você vê que tem esse processo 2 aí de compressão,
Dependendo do líquido, do combustível que você está usando, pode acontecer a autoignição. Quando você comprime muito, automaticamente o líquido ele entra em combustão espontânea, tá? E você não quer isso quando você trabalha com automóveis, né? Mas o que acontece? A gasolina você consegue comprimir mais do que o etanol, tá? E também a gasolina você tem mais eficiência energética durante a explosão, enfim, mas, ou seja, você precisa de menos gasolina para você ter o mesmo rendimento. Só que se você pode comprimir mais a gasolina do que o álcool, né, o etanol. Aí o que acontece? Você tem motores a álcool, né, a etanol, e motores a gasolina. Você também tem os motores flex, que funcionam com os dois. Aí, o que acontece? O motor flex, essa compressão, ela é ajustada para o etanol. Lembre-se que a gasolina você consegue comprimir mais, o etanol não. Então, é, ele é padronizado para a compressão do etanol. Em resumo, se você usar gasolina num carro a flex, você nunca vai ter o mesmo rendimento, né, em termos de consumo de combustível, né, economia, do que um carro somente a gasolina. Então, o carro flex ele tem essa vantagem de você usar os dois tipos de combustível, mas você consome a mesma quantidade, você consome mais gasolina, né, do que um carro somente a gasolina, tá bom? E aí a explicação está justamente nesse fator de compressão. É bem interessante, tá? Bom, aí aqui só para dar um exemplo, veja que o rendimento desse ciclo de Otto depende justamente desse fator de compressão, né? E do coeficiente de Poisson. Temos aqui o ciclo diesel, né? Também feito por esse alemão. Ele é usado em caminhões e aviões, né? Transporte de grande porte, né? Ele é feito duas adiabáticas, uma isobárica e uma isocórica, igual está mostrando esse diagrama. E você vê que o rendimento você consegue calcular, né, usando também as temperaturas da fonte e coeficiente de Poisson. Temos também o ciclo de Joule, ou Brighton, né, que ele é composto por duas adiabáticas e duas isobáricas, tá? Ele é usado em turbinas a gás, tá? E você vê aí que também você tem o rendimento, dá para você calcular, né? Uma área bem interessante da termodinâmica, você consegue calcular o rendimento a partir dessa razão entre as pressões em cada ciclo isobárico, tá bom? Tem outro exemplo, ó, motor de combustão interna, esse é usado em máquinas de vapor, esse é bem antigo, né? Pode ver que aqui é o começo do século XVII, digo 19, tá? Mas ele é feito por duas isotermas, tá? E aqui eu coloquei errado, mas dois processos ocólicos, tá? Não é isobárico, não, dois processos ocólicos. Então você vê que tem esse diagrama, né? E aqui o rendimento teórico é igual ao do ciclo de Carnot. Mas você vê que é legal que você consegue encaixar diferentes tipos de diagrama PV, você consegue construir diferentes tipos de máquinas térmicas, tá? E aí você tem outros exemplos, né? Tem os motores de combustão externa, tem vários nomes, combustão interna, tá? Se você tiver curiosidade, você pode estar verificando. Então você vê aqui que máquinas térmicas não é uma coisa muito fora da nossa realidade, porque todos nós temos uma geladeira, a maioria das famílias tem um automóvel, ou você pega um ônibus que ele é movido a combustível, ar-condicionados, então você vê que é um ponto importante aqui que as máquinas térmicas estão na nossa sociedade, na nossa rotina diária, tá bom? Aqui, gente, eu separei alguns exemplos, né? Então, imagine uma caldeira, ele está numa 600 Kelvin temperatura da fonte quente, então ele fornece calor de 1000 quilocalorias, né, por segundo. Aí ele vai ceder na fonte fria, né, 800 quilocalorias por segundo, né? Ele está numa temperatura de 293 Kelvin. Eu quero saber a potência dessa máquina em quilowatts e o seu rendimento. A potência a gente calcula pelo trabalho dividido pelo tempo, né? O trabalho a gente viu então que é a subtração dessas trocas de calor. E o tempo aqui, como elas trocam esses calores aqui por segundo, então eu vou colocar o tempo em um segundo. Então você vê aqui, ó, que eu vou subtrair o calor retirado da fonte quente menos o rejeitado pela fonte fria, isso vai dar o trabalho. Só que esses valores estão em quilocalorias, então é por isso que eu vou multiplicar por 1000, e eles estão em calorias, então eu preciso transformar para joules, por isso eu vou multiplicar por 4. Fazendo as contas, eu vou encontrar aqui 800 quilowatts, certo? Então veja aí a potência dessa máquina térmica. E aí o rendimento, novamente aqui eu vou usar a definição de rendimento. Agora aqui eu não preciso trocar para joule, porque vai ter um termo em cima e embaixo, eles vão se cancelar.
Fazendo a conta, você vai encontrar 0,2. Mas lembra que o rendimento ele é dado em porcentagem, então você multiplica por 100, vai ser 20%. Então você vê aí que somente 20% de todo aquele calor trocado, ele é utilizado efetivamente pela máquina. E curiosidade, vocês vão ver que realmente o rendimento das máquinas que a gente vai ver é bem baixo, tá? É uma coisa da natureza, a gente não consegue aproveitar toda essa forma de energia. Mas isso vai ser assunto para outra aula. Bom, aí aqui nesse exemplo tem uma máquina frigorífica, então ele é um refrigerador, cuidado aqui, ele não é um motor térmico, né? Então ele retira 120 joules do congelador, né, da fonte fria, e aí na fonte quente, que é a atmosfera, ele vai receber 150 joules, ou seja, ele joga para a atmosfera 150 joules. Ele quer saber o trabalho necessário para concluir esse ciclo e a eficiência dessa máquina. Bom, o trabalho, a gente viu que é essa subtração, né? Aqui eu só vou usar, eu não vou precisar colocar negativo aqui, é só o sinal, né? Mas vai ser essa diferença dessas trocas de calores. Então vai ser 30 joules, tá? E lembrando que 30 joules é negativo, né? Seria negativo justamente porque precisamos injetar trabalho, não a máquina frigorífica, ela não realiza trabalho, ela precisa receber trabalho. Então por isso que esse trabalho aqui, se fosse usar regra de sinais, seria negativo. Bom, aí a eficiência, vamos usar então a definição das trocas de calores, tá? Aqui então envolve a subtração dos calores, você vai ver então que aqui é 4 o resultado. E aqui, como eu falei, então esse número vai ser sempre maior que 1, que é a eficiência, né? E não vai ser dado em porcentagem, é um número puro, tá? Aí eu tenho esse outro exemplo, ó, uma máquina térmica ideal funciona no ciclo de Carnot. Então, cuidado aqui, falou de ciclo de Carnot, que o exercício ele pode te dar justamente as trocas de calor, tudo, mas se ele falou ciclo de Carnot, você só precisa das temperaturas, tá? Então, em cada ciclo, ele fala que o trabalho útil, né, é 1.000 joules dessa máquina, ela realiza 1.000 joules de calor, as temperaturas da fonte ele deu, então eu quero saber o rendimento da máquina. Mas veja que é uma máquina operando o ciclo de Carnot, então eu preciso só das temperaturas, tá? O rendimento eu calculo pelas temperaturas da fonte. Isso aqui está em graus Celsius, eu preciso transformar em Kelvin, não tem jeito, a gente só vai usar Kelvin agora, né? Fazendo as contas, então eu encontro 25% de rendimento. Novamente porque vai ser 0,25, né? Mas aí fazendo as contas a gente precisa transformar em porcentagem. Aí eu quero saber a quantidade de calor retirada. Bom, eu vou usar então a definição de rendimento normal. Eu vou ter o trabalho, que eu já sei que é 1.000 joules. O rendimento eu já tenho, eu só vou descobrir então o calor que é retirado da fonte quente. Fazendo as contas, então, eu chego no valor de 4.000 joules. Aí eu quero saber o calor rejeitado para a fonte fria. Eu tenho o trabalho, eu tenho o calor retirado da fonte quente, então eu vou descobrir o Q2, que é 3.000 joules. Então, veja, eu tiro 4.000 joules da fonte quente, realizo 1.000 joules de trabalho e jogo fora 3.000 joules, tá bom? Na fonte fria. Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado da aula de máquinas térmicas. É um assunto bem interessante e importante, tá? Até a próxima. Até mais.